Olá, boa noite. Boa noite a todos os meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Depressão. É possível um crente ter depressão? É possível uma pessoa, mesmo sendo fiel, ela sofrer depressão? Bom, para você que já me conhece, eu quero te provocar aqui, porque são perguntas frequentes, perguntas recorrentes, que a religião não nos permite fazer, né? Muitas vezes não cabe na religião uma pessoa cristã da igreja, né, ela declarar que ela está com depressão. Por quê? Porque vão dizer, olha, então você não tem Jesus, você não tem fé, ou você está em pecado. Amados, veja bem, eu não quero aqui, né, dar lado para a pessoa cair em depressão. Mas a gente tem que buscar aqui em Deus respostas, né? É possível um crente, um cristão fiel ter depressão? É possível? E aí, o que vocês acham? Boa noite a todos, irmã Ângela, irmão Leandro, sejam bem-vindos, a irmã Fátima, uma ótima noite a vocês. E o que vocês acham disso? É possível um crente ter depressão, mesmo conhecendo Jesus? Amados, primeiramente eu preciso explicar aqui que nós, seres humanos, não somos feitos em série, tá? Não é uma fabricação. Então, nenhum ser humano é igual ao outro. Nós somos ímpar. Se você olhar no seu polegar, você vai ver que tem um dígito, uma impressão digital. E ninguém no mundo tem outra igual à sua. Mesmo quando nascem gêmeos idênticos, a impressão digital é diferente. Tá legal? Então, cada caso tem que ser estudado conforme a sua realidade, conforme a sua condição. Eu não posso aqui generalizar e dizer, tá com depressão por causa disso, tá com depressão porque é o demônio, porque, né? Não posso generalizar. Dá para entender? Então, cada caso é um caso. Tem que ser estudado, tem que ser, né, ouvido, tem que conversar, tem que entender direito. Tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir legal, gente? Sim? Manda um joinha aí, dá algum comentário, né? Para eu saber se vocês estão me ouvindo. Tá tudo bem? O áudio tá bom? Bom, amados, vamos aqui falar um pouco sobre algumas possíveis causas de depressão nas pessoas. Tá legal? Deixa eu arrumar aqui, porque eu não tô vendo o comentário de ninguém, né? Será que ninguém está comentando hoje? Tá tudo ok? Sim? Bom, amados, com certeza, aquele que é pai, como eu, você que é mãe, nós tentamos amenizar o sofrimento dos nossos filhos, não é verdade? Então nós não queremos que os nossos filhos venham passar por situações que nós passamos, né? Dificuldades que nós passamos. Nós queremos poupar os nossos filhos dessas dificuldades. E fazendo isso, muitas vezes nós não estamos preparando os nossos filhos para viver no mundo. Amados, Jesus, ele nos adverte que o mundo jaz no maligno. Jesus nos orienta a estarmos firmes, preparados, a não prevaricar, porque o mundo jaz no maligno.
Muitas vezes o sofrimento nosso não é por nossa escolha, não é resultado do que nós fizemos. Muitas vezes não é, gente. Não tem uma explicação. Cada caso é um caso. Tem pessoas que não estão sofrendo por consequência do que ela fez. Muitas vezes o sofrimento acontece em nossas vidas porque esse mundo está corrompido, esse mundo está pervertido, esse mundo já está sepultado com o maligno no pecado. E o que é o mundo? É o planeta? Não, não é o planeta. O mundo é o sistema global, né? O sistema social do planeta, né? As pessoas, a sociedade que corre de Deus, a sociedade que rejeita o que é reto. Essa sociedade está corrompida. As formas de se enriquecer são malignas. As formas de se trabalhar estão corrompidas. Os relacionamentos estão corrompidos. Então o mundo jaz no maligno. E muitas pessoas sofrem porque o mundo está mal. O mundo está vertendo pecados. Dá para entender? Então, tem pessoas, amados, que os pais, no objetivo de poupar, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, então a gente poupa, a gente abranda, a gente ameniza. Só que quando esse filho se tornar adulto, ele não vai suportar a carga que o mundo impõe. Tem muitas pessoas aqui, olha, eu preciso pedir com muito respeito, tá? É uma área muito delicada das nossas vidas, comentar sobre o sofrimento, sobre a angústia. Mas o tema dessa noite é falar sobre a depressão, né? Pode um cristão, crente, ter depressão? E aí, o que vocês acham? Conhecer Jesus e mesmo assim ter depressão? Amados, muitas pessoas foram criadas com muito amor, com muito carinho, mas não foram preparadas para enfrentar o mundo. Jovens que não foram preparados para enfrentar um não, uma rejeição, dores. E aí quando acontece, eles não sabem o que fazer. Porque isso é uma realidade. Nem Jesus garantiu a felicidade de todos. Como eu posso dizer, não, vem para Jesus que é só alegria, é só festa, é só farra? Nem Ele garantiu isso. Amados, o próprio Senhor Jesus, Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse, o príncipe desse mundo se aproxima e ele não tem nada de mim. Levantem-se e vamos-nos daqui. A porta estreita e o caminho apertado são os que conduzem para a salvação. E são poucos que entram por ela. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe, amados, talvez muitas vezes, na melhor das intenções, talvez as pessoas querem nos motivar, nos animar, querem trazer uma mensagem positiva para a nossa vida. E muitas vezes essa mensagem positiva, ela pode estar escondendo, né, um risco que nós sofremos. Por exemplo, sempre ter aquela mensagem, não temas, pois eu sou contigo, não temas, né? Lógico que Deus é conosco, mas todos nós estamos sujeitos, amados, a sofrer. Até Jesus sofreu. Sabe, Ele não garantiu que todos nós teríamos uma vida, né, de balanço, tomando água de coco, que seria tudo fácil. E nós temos pessoas que não são preparadas para enfrentar dificuldades.
Muitas vezes, olha, eu não estou vendo os comentários aqui, gente, vocês me perdoam, tá? Eu não estou conseguindo enxergar aqui os comentários, não sei por qual razão, se eu apertei alguma coisa errada aqui, tá? Ah, tô vendo aqui. A irmã Jô, muito boa noite, irmã Jô. Olha, eu te amo, viu? A irmã Jô é muito querida minha, né? A pastora Rosmari, que está aqui nos vendo, nos assistindo. Eu quero mandar um abraço a todos vocês. Tem mais pessoas aí nos assistindo. Dá um olá, né? Com o teu nome para mim ver, porque o ícone fica pequenininho na câmera. Tá legal? Amém? Bom, amados, então nós estamos falando hoje sobre depressão. Eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Por exemplo, Elias foi um homem de Deus, um profeta, e ele sofreu depressão. Elias fugiu e se escondeu na caverna, e lá ele ficou e pedia a morte. Ele não queria mais sair da caverna, não queria mais viver, ele não queria mais nada. E ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí Deus aparece para ele e fala duramente com ele: o que fazes aqui, Elias? E Elias chorando, fala: Jesus, olha, Senhor, né, meu Deus, eu estou aqui, só eu sobrei, só eu fiquei, não tem mais ninguém que serve o Senhor. E Deus fala de novo: o que fazes aqui, Elias? Levanta-te, né? Porque tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal, e você vai lá e tem que fazer a sua missão. Sabe, amados? Hoje nós estamos vivendo uma época onde ninguém quer dificuldades. Ninguém quer enfrentar dificuldades. Nós temos. Para adquirir um bem, para você conseguir conquistar aqui nessa terra, quem quer casar, quem quer manter uma família, você sabe quanta dificuldade tem para sustentar uma casa, né? Quanta dificuldade você passa para adquirir um móvel ou né, um imóvel. Quanta dificuldade, quanto suor que você tem que entregar. Quantas manhãs acordando cedo, indo ao trabalho, né? Engolindo lá sapo, né? Engolindo a arrogância dos outros, e para você trazer o pão para casa, poupando, espremendo o orçamento para conseguir, né, adquirir alguma coisa aqui ou ali. Talvez não é a realidade de todos, mas é a realidade de muitos, a minha realidade também, né? Mas aí, amados, a gente vive num mundo hoje onde o indivíduo vive numa bolha. Deixa eu contar para vocês aqui, né, o que eu aprendi. Uma vez um rabino, ele chama um jovem na classe, né, na sala do ensino, e ele diz para a sala toda que aquele jovem seria o seu sucessor. Então o rabino fala: olha, esse aqui vai ser o meu sucessor, meu discípulo, eu escolhi ele. E aí alguns da sala começam a questionar, porque alguns tinham nota melhor, né? Outros tinham mais estudo, mais eloquência. E eles começaram a questionar por que o rabino escolheu aquele. Aí o rabino, ele faz uma pergunta, ele fala: eu vou mostrar para vocês o porquê da minha escolha. Então ele pergunta, ele fala assim: olha, se vocês encontrarem uma carteira no chão, sem nome, sem telefone, com uma grande quantia em dinheiro, vocês com uma dívida muito grande, o que vocês fariam? Aí o primeiro responde: ó, rabino, eu não usaria o dinheiro, eu devolveria, eu procuraria algum lugar para devolver, né? Aí o outro olha e fala: eu, por mais difícil que seja, eu pegaria a carteira, né, levaria para algum lugar, guardaria e coisa e tal. Aí o rabino chama aquele que ele escolheu. E ele pergunta assim: e você? Se você tivesse com muita dificuldade e encontrasse uma carteira cheia de dinheiro, sem identificação, você usaria o dinheiro? Aí aquele jovem olha para o rabino e ele responde assim: eu não sei, eu não conheço meu coração, só vivendo o momento para mim saber o que eu faria. Isso, amados, é humildade. Isso é a pessoa
Hoje eu estou feliz, eu estou bem. Então eu falo bem, eu falo XPTO aqui, ali e tal. Mas e o dia que eu estiver mal? Né? Então eu não posso querer julgar a causa de alguém, dizer aquele lá é pobre porque é miserável, porque Deus não abençoou. Ou aquela lá está na depressão porque está com o demônio, está com o capeta. Não. Ou aquele ali, não é porque não é. Não, gente. A depressão, ela pode acontecer sim com crente, com cristão. Amados, tem pessoas que elas foram criadas num meio onde sempre teve amor, amparo, proteção. Os pais, na melhor da intenção, querendo poupar os filhos do sofrimento que eles passaram. Então eles dão de tudo para os filhos, acolhem os filhos. Né? O pai vai lá, trabalha, tira da boca para dar para o filho. Ele cuida da melhor forma. Só que um dia o filho vai crescer e vai sair do lar, vai sair da casa. E quando esse filho sai da casa, o mundo é mau. E nós conhecemos pessoas que não estão preparadas para enfrentar o mundo. E aí então começa o choque, começam as frustrações, a expectativa. A pessoa tem uma expectativa com a vida, com o mundo. Aí ela sai daquele meio familiar e ela vai ver que falta amor no mundo, que falta bondade, que falta amizade, compaixão. Então a pessoa não está preparada e aquela pressão exercendo. E tem pessoas que não aguentam. Ela entra em colapso. E ela é crente, é uma boa pessoa, uma pessoa admirável. Uma pessoa honesta, sincera. Mas ela foi orientada para um mundo que não vai sofrer. E aí no mundo, o mundo jaz no maligno. Sabe, tem muitas pessoas que sofrem, que estão deprimidas, que estão com depressão. Não é por escolha delas, não é frescura, amado. Sabe, se você convive com alguém que sofreu ou sofre de depressão, alguém que está naquela linha, né, uma linha bem fininha, uma linha tênue, para a pessoa cair na depressão. A depressão é a perda da vontade, tá? É a perda das vontades. Uma pessoa com depressão, ela perde as vontades de tudo. Ela não tem vontade de mais nada. Aí, existem algumas palavras que nós nunca poderemos falar para alguém com depressão, né? Por exemplo, olha, que vida linda que você tem, seu filho é lindo, olha lá, você tem saúde, que dia lindo que está lá fora, você devia aproveitar a vida. Você não pode dizer isso, porque a pessoa vai sentir mais culpa ainda, porque ela não consegue se alegrar, ela não consegue ver isso. Então existem algumas situações que nós, por não estarmos preparados, a gente erra. Amados, Jesus sempre nos orientou. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, amado? Talvez você que hoje se encontra triste, frustrado. Talvez o mundo não soube amar você. O mundo não soube valorizar você. Sabe, o mundo ele não procura ver o que você tem de melhor. A sociedade, né? O sistema social, quando eu falo mundo, não estou dizendo o planeta. Eu quero dizer o sistema social que nós vivemos. Eles não procuram ver o que você tem de melhor. Eles não te olham com bons olhos, né? Esperando, não, olha, ele pode dar mais, ele pode exercer mais, ele tem potencial. Não, pelo contrário. Tem alguém embaixo de você esperando você cair. E tem alguém em cima de você pisando para você não subir, né? Tem outro que está na sua frente te empurrando para trás. E tem outro atrás de você te empurrando para frente. É assim. Se você fica desempregado para a família, pessoas que não estão vão começar a falar que você é um peso. Não é? Você está com problema, está desempregado. Opa, já vai pedir dinheiro. Né? Eu vou ter que tirar do meu para dar. Sociedade, né? O mundo. De repente, no trabalho,
Você está numa função ali, você não está contente com a sua função, talvez tenha alguém te humilhando lá em cima, mas tem outro abaixo de você que está doido para você falhar, para ficar ao seu lugar. Tem pilhas de currículos, né? Então essa pressão, essa demanda fica ali permeando, e tem pessoas que entram em colapso. Amém, irmão Damião, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, boa noite, né? Boa noite a todos vocês que estão me assistindo agora, tá bom? Nós estamos falando hoje sobre depressão, né? O crente ter depressão, né? O sistema religioso não permite, né? A religião não, né? Ah, você está com depressão porque não conhece Cristo, porque está com o demônio, né? Porque está em fraqueza, está em pecado. Mas ninguém veste o sapato da pessoa para saber, né? Ninguém viveu a vida dele para saber, né? Vocês estão entendendo, amados? Então, é lógico que na depressão, né, tem seres covardes, espirituais, que você não enxerga, que eles querem tirar proveito da situação, aproveitando a sua depressão, a sua baixa autoestima, a sua perda de vontade, doidos para invadir a sua mente, doidos para fazer você, né, levar você à loucura, a negar a vida, negar a salvação, negar Cristo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos aprender que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E eu preciso dizer para você, por mais difícil que seja, acredite, Jesus é maior do que sua depressão. Jesus é maior do que a depressão que está assolando a sua vida. Ele é muito maior. Ele pode sim derrubar essa depressão e te puxar para cima. Amém? Você crê nisso? Sim? Se você está vivendo com alguém que está nesse abismo, olha, amados, uma das formas que nós podemos, né, ajudar uma pessoa com depressão não é falando. Você tem que ouvir a pessoa, acompanhar de verdade, dispor tempo e atenção. Acompanhar a pessoa. Muitas vezes pegar ela pela mão, levar ela para andar, porque ela não vai querer sair, ela não vai querer ver o sol, o pôr do sol, ela não vai querer caminhar de manhã, ela não vai querer tomar banho, ela não quer nada, ela perdeu as vontades. Ela não quer nem viver. Ela só quer dormir, ficar trancado no quarto e que a hora passe, que o dia passe. Então, uma pessoa com depressão, para você ajudar, ora muito, né? Antes de você visitar, antes de você ir na casa dessa pessoa, ora. Peça para Deus te dar instrução, direção. E aí depois você vai. E você tem que ter disposição, se dispor, né? Dispor tempo e atenção, né? Ficar tempo lá, ouvir essa pessoa, falar menos e ouvir mais essa pessoa, né? Acompanhar essa pessoa e pegar na mão. Muitas vezes você fala, vamos lá, dar uma voltinha. Não, não quero. Você tem que pegar ela, falar, vamos sim, olha ali, vem aqui comigo, né? Não ficar falando, olha que dia lindo, olha só, você tem filho saudável, você tem um marido, uma casa boa. A pessoa vai sentir mais culpa ainda, porque ela não consegue apreciar isso. Ela se sente culpada. Então, você tem que ter muita disposição, um espírito voluntário, ajudar, né, acompanhar. Por favor, cuidado com religião, tá? Jesus foi perseguido por religiosos, pessoas religiosas, tá? Ser humano, amados, não é um padrão. Lidar com o ser humano somente Deus, tá? Nós não podemos padronizar. Cada um tem uma digital única. Quer dizer que somos diferentes. Ninguém é igual no mundo todo. Então eu não posso julgar a causa do outro baseado na minha vida. Eu não posso julgar o outro, né? Porque eu não visto os sapatos dele. Eu não passo o dia dele. Eu não sei como ele viveu, como ele foi criado, como ele foi cuidado. Vocês estão entendendo, amados? Talvez,
teve mais oportunidades que eu e está aí chorando, tem mais riqueza, tem mais dinheiro. Nós não sabemos, tá? Eu estou dizendo aqui, amados, algumas das possíveis causas, né, de depressão, tá bom? Por exemplo, jovens, quando o pai e a mãe não ensinam o jovem a ouvir o não, tá? A criança tem que aprender a ouvir não, também faz parte o não também, né? Muitas vezes a gente ora para Deus, sim, certo? Mas às vezes que a gente ora, a gente quer uma resposta conforme a nossa vontade. E quando Deus, toda vez Deus responde. E quando Deus fala, não, não vai, não é, não quero isso para você, né? Aí a gente procura outro lugar porque fala, não, aí não é de Deus, né? Não é de Deus. Porque a gente quer sempre uma resposta positiva em relação a nós. Deus nos responde sempre, Ele não tem para que não nos responder, né? Ele diz lá em Isaías, Yeshayahu, os meus ouvidos não estão agravados e nem os meus braços encolhidos, né? Ele atende a nossa oração. O nosso Deus não está nos trolando, né? Não está brincando com nós, fingindo. Ah, não, eu vou deixar ele chorar mais um pouquinho para ele aprender quem sou eu, gostar de mim. Não, não, Deus não é assim. Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele não tem prazer na dor de ninguém, tá? Ah, não, não vou ouvir você porque você é pecador. Não, Deus ama a gente. Amados, Ele quer nos tirar do fundo do poço. Ele quer nos ajudar, nos estender a mão. E muitas vezes, Deus prepara pessoas dispostas, pessoas com disposição. E essas pessoas, então, Ele enche de virtude para que essas pessoas tenham para distribuir. Pedro, não é prata e não é ouro que eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Vocês estão entendendo, amados? Nós precisamos nos encher de virtudes para poder distribuir, porque as pessoas estão sem virtudes nenhuma. Quando a criança não ouve não, o que vai acontecer? Ela não vai aceitar a vida quando ele ficar adulto. Um emprego que se fecha, um relacionamento que termina, né? Uma situação ali que é contrária. Quando vem uma luta, uma dificuldade, a pessoa não está pronta para enfrentar, ela entra em colapso. Quantos jovens se entregando para as drogas e outros se entregando para o narcotráfico, se tornando sentinelas dos traficantes, vendendo droga nas esquinas, nas ruas. Por quê? Porque não sabem esperar, não aprenderam a esperar. Quão difícil é para adquirir um veículo. Ah, mas o jovem ali começou a traficar e pegou um carro com 3 meses. Não tem nem habilitação. E quer andar de carro. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir não. Tem que aprender. O não faz parte da vida. Precisamos, amados, ensinar os nossos filhos enquanto é tempo. Porque no mundo eles vão ter aflição. Você não vai estar sempre com o seu filho. Seus filhos não vão estar sempre juntos de você. E vão se tornar adultos ineficazes. Quantos homicídios, quantas tragédias estão acontecendo no casamento? Um casamento que termina. Crime passional, porque o indivíduo não sabe ouvir o não. Se não for minha, não é de mais ninguém, né? A moça lá, ela não sabe ouvir o não, ela ouviu um não. Então ela já começa a se rebaixar, a se humilhar, né? Começa a se entregar a qualquer paixão, a qualquer situação, porque ela não aprendeu a ouvir o não. Então não sabe enfrentar uma dificuldade. Mas hoje, Jesus está estendendo a mão para você nessa noite. Para você. Você que estava pensando em se jogar fora. Você que alguma coisa deu errado na tua vida e você quis chutar o pau da barraca, como diz, né, o popular, né?
Você que chutar o balde. Você que está dizendo assim, cansei de ser bonzinho, cansei de ser boazinha, agora eu não quero, eu quero que se dane. Você que está pensando assim, Jesus está estendendo a mão para você. Jesus está te ajudando nessa noite. Se você aceitar, Ele vai dizer quem você realmente é. Jesus vai dizer a verdade a teu respeito, não o que o mundo tenta dizer. Olha, queridos, eu preciso dizer mais aqui para vocês. Existe uma outra situação que pode estar provocando depressão nas pessoas. É justamente o assédio das redes sociais. Nós somos assediados a postar fotos, vídeos, eu mesmo, né? Eu posto vídeos brincando com meu filho, posto fotos o tempo todo, né? E nós somos assediados a postar a imagem, a estar em público, e não estamos preparados para a repercussão disso. Tem pessoa que ela começa a criar uma expectativa, né? Então ela começa, por exemplo, postar um vídeo, uma foto, uma imagem que ela pinta dela, né? Ah, ela tirou uma foto lá com uma roupa, em um lugar bonito, e depois a vida dela não é aquela realidade, né? Ela não tem dinheiro para bancar todo final de semana aquela festa, aquela viagem. E aí a pessoa começa a formar na cabeça dela aquele contexto. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão achar, né? O que os outros vão dizer? Tem pessoas que se converteram, que se aceitaram Jesus. E aí você vem para o Evangelho e a sua vida pregressa, a Bíblia diz que Deus lança lá no esquecimento. Deus não se lembra mais. Ele faz questão de esquecer os nossos pecados. Deus faz questão de apagar, de lançar no esquecimento a nossa vida pregressa. Mas aí tem pessoa que ela fica com aquele pensamento. O que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? E aí começa a crescer aquilo. E a pessoa tira uma foto, ela posta uma mensagem, né, ela fala alguma coisa, e ela vai criando aquela expectativa. Eu preciso dizer uma coisa para você, querida. As pessoas, estão se lixando para você, ninguém está ligando. Não fique frustrada, não fique decepcionada, não fique se cobrando demais por causa dos outros. Cada um está ocupado demais com a vida. Sabe, tem muitas vezes que a gente quer sustentar aquilo e fica, não, agora eu não posso fazer isso porque as pessoas vão achar isso, vão pensar aquilo. Não fique com isso na tua cabeça. Deixa Jesus aliviar você. Jesus te ama. Jesus quer tirar esse fardo. A Bíblia diz que a unção de Deus, ela quebra o jugo. Sabe o que é o jugo? Aqui no Brasil nós chamamos de canga, né? Quando a pessoa vai colocar um boi para puxar o arado, então o boi ele é colocado aquela sela e é amarrado e o carro de arado atrás. Quando a terra é muito dura, está muito seca, um boi somente não consegue puxar o arado. Então eles pegam outro boi e põem ali junto para puxar o arado. Mas para que um boi não vá para a esquerda e o outro para a direita, eles põem ali uma canga, uma haste de madeira, né, que amarra ali as duas selas para os bois andarem na mesma direção. E essa canga é o jugo que está dizendo na Bíblia. Esse é o jugo. A Bíblia diz que a unção do Senhor espedaça o jugo, ela quebra o jugo. O mundo, a sociedade tentou pôr um jugo em você. E até conseguiu por muito tempo. Mas hoje, em nome de Jesus, esse jugo será quebrado. A religião põe um jugo, não é? Não, se você não está bem, se a sua vida não está plena, você está triste, é porque ou Deus está pesando a mão, ou porque está em pecado, ou porque o diabo, o sangue de Jesus tem poder. Para com isso. Você não é Deus para dizer isso.
Nem Jesus garantiu isso na vida de ninguém. Amados, você vai lá, você vê lá a campanha da libertação, né? Acabe com o seu sofrimento, liberte-se do sofrimento, né? O fim do sofrer. Quem pode garantir isso? Nem Deus garantiu isso. Ainda não, né? Ele garante que um dia nós não vamos sofrer. Naquele grande dia. Mas enquanto estivermos no mundo, nós vamos ter aflição. Não tem jeito, gente. Que é mais pobre, né? Eu falo rico no sentido de recurso financeiro, tá bom, amados? Porque tem pessoas que não têm recurso financeiro, mas são ricas. Eu conheci pessoas que não tiveram uma casa própria para chamar de sua, mas são pessoas maravilhosas, abençoadas, abençoadoras. Pessoas que nunca tiveram casa para andar. Maravilhosas nesse mundo, dando bom testemunho. Agora, não tinha uma casa, não tinha um carro. Sabe quem faz isso? O mundo. Jesus disse assim, no mundo, o homem é julgado pelos bens que ele possui. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. O menor é o maior. O último é o primeiro. Então, amigo, não me venha com essa história de religião. Não funciona. Isso é julgo nas costas das pessoas. Tem pessoas que elas viveram a vida toda sendo agraciadas por Deus. Alguém chegava lá e dava um mantimento na última hora. A pessoa pensava em pedir, não precisava nem pedir. Chegava alguém lá e dava. E a pessoa ia ao culto e dava glória a Deus e chorava agradecendo a Deus. E ela não é miserável. Foi uma pessoa agraciada por Deus. Olha, é triste ver como que fardos, religiões, sistema mundano tem causado dores, depressão e opressão na mente das pessoas, ansiedade, né? A gente vai em um lugar, a pessoa fala assim, olha, pela fé, você vai conquistar isso, vai conquistar aquilo, vai ter aquilo e aquele outro. Amados, na Bíblia tem pessoas que deixaram tudo. Tem pessoas que nunca tiveram riquezas e foram fiéis a Deus. Serviram a Deus. Eu não posso colocar um padrão, porque nem a digital é igual, ninguém é igual. O mundo inteiro está cheio de pessoas. Deus dá para quem Ele quer, para quem Ele não quer, não dá. E tudo a glória é dele, não tem eu que falar, não tem por causa disso, ou não recebeu porque aquilo, ou está passando por isso por causa disso. Não, isso não existe. Né? Aí, o indivíduo fala, olha, você está sofrendo, é porque não tem fé. Gente, isso é uma barbaridade, tá? Porque convicção pessoal não se muda. Não tem como o indivíduo mudar o que ele acredita, tá? Ele crê em Deus, crê em Jesus. Mas aí é fácil fugir pela tangente, né? Fugir pela tangente, espiritualizar, não, porque não teve fé. Eu já vi um caso onde a pessoa falou, não, faz um voto de fé. Vai lá, faz a campanha, segue direitinho, deu as condições lá. A pessoa foi, orou, jejuou, subiu o monte, fez e tal. Chegou no fim da campanha, o que aconteceu? Nada, né? E a situação da pessoa só ficando pior. Aí onde eu acho a barbaridade, né? A pessoa vai lá e fala, olha, pastor, pastora, né? Não sei o que. Não aconteceu. Aí o indivíduo olha e fala assim, irmão, você precisa ter fé. Você não tem fé, você não é fiel, você não está fiel a Deus. A pessoa se sente pior. Porque nem naquilo que ela acredita ela foi achada digna. Cuidado com a religião, querido. Você já é maduro o suficiente para se libertar da religião.
Você já tem maturidade espiritual o suficiente para ter discernimento, visão, né? Cuidado, a Bíblia nos orienta a tomar cuidado com o espiritismo, espiritualizar demais. A própria Bíblia nos orienta. A Bíblia diz assim, cuidado com falsos profetas. Lá, Deuteronômio 18. Cuidado com adivinhadores, sonhadores de sonhos, aqueles que profetizam dizendo, diz o Senhor e não disse nada. Cuidado. O próprio Jesus orienta dizendo assim, olha, no final dos tempos surgirão falsos profetas, falsos cristos, falsos doutores, mestres, virão em meu nome, enganarão a muitos. Cuidado, amado, para a gente não estar caindo nesse engano, para não estarmos sendo vítimas desse engano. É preciso ter cuidado. O apóstolo Paulo diz assim, eu orarei em espírito, orarei, mas também orarei com a mente. Cantarei em espírito, cantarei, mas também cantarei com a consciência. Cuidado para não espiritualizar, porque muitas vezes isso é uma fuga, né? A pessoa argumenta, não, mas você tem que entender espiritual, mas aí fica muito vago, né? Amados, Jesus veio a esse mundo para nos trazer esperança, paz. Eu conheço pessoas que morreram sem ter uma casa própria para morar e foram abençoadas. E sabe o que Deus disse? Deus disse assim, que Ele está preparando moradas, moradas celestes. Deus disse que tem uma mansão, morada celestial, sendo preparada por mãos de um arquiteto que não é terreno. O próprio Jesus disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus e crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Eu irei e eu voltarei para vós. Ele vai voltar. No livro de Hebreus, capítulo de número 4, diz que a nossa morada não é aqui na terra. Diz que a nossa casa permanente não é nessa terra, nem o nosso descanso é nessa terra. O nosso descanso é em uma pátria celestial, celestial. É no Olam Rabá, no mundo vindouro, né? O nosso corpo, nós não sabemos como haveremos de ser. A Bíblia diz que Atsura Eliona quer dizer uma forma superior. Ninguém sabe como há de ser. Amados, Jesus traz esperança. Ele não veio aqui acabar com as mazelas da humanidade. Ele veio para abrir a porta do reino, inaugurar, escancarar. Ele fechou as portas da morte. E ele disse, agora aquele que crê em mim passará da morte para a vida, ainda que morto viverá. Ele inaugura, ele fala assim, é chegado a vós o reino de Deus. Ele abre a porta. E ele fala, a partir de agora, aquele que entrar por essa porta, ele vai ter autoridade em meu nome, eu dou meu nome, e essa pessoa terá autoridade sobre enfermidades, sobre doenças, em meu nome, né? Os cegos vêm, mas que cegos são esses? Os surdos ouvem, mas que surdos são esses? Naquela época, amados, para que todos crescem que Jesus tem o poder de abrir os olhos dos cegos, ele abriu o olho de cego de nascença. Mas hoje tem muitas pessoas que vêm e não querem enxergar. Já viu aquela pessoa que está falando, eu estou falando com você, fulano, e o fulano não quer ver. Ele só fica vendo aquilo que ele quer. Tem pessoas que você está dizendo assim, fulano, por que você não entende? Olha que está na Bíblia, é a palavra de Deus. E o fulano não ouve, porque ele está surdo. Espiritualmente, intelectualmente, está cego. Espiritualmente, sem discernimento nenhum, não discerne o santo do profano, o certo do errado, a mão direita da esquerda. Aí foge pela tangente, espiritualizando tudo. Cuidado.
Deus é soberano. Amados, muitas vezes tem pessoas lindas, amadas, que nunca mais querem pisar em uma igreja, nunca mais querem entrar, participar de um culto, porque saíram horrorizadas do sistema religioso. Promessas que nem Deus fez. Sistema de religião ali, já viu, né? A gente chama de... é um ponto de ancoragem, né? É o sistema da alta dívida, né? Da dívida alta. Eu vou dizer mais ou menos como é que funciona. É assim, ó. Você entra no restaurante, e aí no restaurante eles te oferecem um prato muito caro, dizendo que aquele prato é gostoso. Aí você olha o prato, o nome, o preço, você fala, vou pagar, né? Aí você paga por aquele prato. De repente você está comendo e você não gostou do sabor do prato. Mas aí você se sente na obrigação de comer, né? Por causa do valor que foi pago. É perigoso até fazer mal para você, né? Mas a pessoa se sente obrigada a comer tudo porque ela teve que pagar caro. E isso, amados, isso é aplicado em sistemas religiosos. O indivíduo ele entra num sistema religioso, então ele é convidado a fazer isso, a fazer aquilo, e dá aqui, faz ali. Não, agora eu vou aproveitar você nisso, preciso de você ali. Ele vai sendo, né, a princípio ele fica maravilhado, mas depois chega um tempo que ele fala, puxa, não compensa. Mas aí ele tem medo de voltar atrás, né, porque ele já investiu muito tempo naquilo. Né, a posição dele é alta, né, ele já investiu muito para ele desistir. Aí ele fica quieto ali, descontente, mas ele continua, né? Isso aí é o argumento da alta dívida. Eu faço sinal do dinheiro, mas não é, né? Alta dívida quer dizer que a pessoa investiu muito tempo, dedicação, religião naquilo, e aí ela pensa em voltar para trás e ela fala, mas agora eu não vou voltar atrás, já fui longe demais, né? Amados, cuidado com religiosidade. Religião não é sinal de espiritualidade, tá? Religiosidade demais não significa ser espiritual. A religião ela prende. Cristo liberta. Cristo liberta. Ele quebra o jugo, ele tira o fardo, ele alivia, ele acaba com a depressão. Jesus, ele quer dizer para você, talvez as dificuldades que você está enfrentando, o mal que o mundo te fez não foi por sua culpa. Não foi você que escolheu. Alguém te enganou, alguém te traiu, alguém mentiu para você, alguém te humilhou, pisou em você porque o mundo é mau. Não foi sua culpa. Jesus está dizendo para você hoje, eu te seguro pela tua mão, se você estender a mão agora. Deus quer te tirar desse lamaçal. O rei Davi teve depressão. Olha só, o rei Davi teve depressão. Ele escreveu salmos dizendo assim, olha, só choro, eu tenho chorado tanto que minha cama está molhada. Amados, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar em tua vida e libertar você dessas amarras. Olha, eu não sei o que fizeram para você. Eu não sei o que causaram para você, o que a religião causou, o que o mundo causou, o que a tua família te proporcionou, teus amigos, colegas de trabalho, eu não sei. Mas eu sei que Jesus, ele quer enxugar tuas lágrimas e ele quer te levantar e dizer a verdade a teu respeito. Sabe o que ele diz? O menor virá a ser 1000 e o pequeno um povo grandíssimo. O último será o primeiro. Aquele que é humilhado será exaltado. Aquele que tem fome e sede de justiça, não é vingança, justiça, ele será saciado. Aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por meu nome, porque eles serão chamados filhos de Deus. Grande é o teu galardão no reino dos céus.
Jesus está olhando para mim e para você hoje. Talvez você não está se sentindo abençoado como a religião prega, né? Porque a religião é assim. Se você não está na vitória, ou é porque tem demônio, ou é porque Deus não está te atendendo. Ou Deus, até pior, na pior das hipóteses, né? Deus está te castigando para você voltar para Ele para saber que Ele é bonzinho. Né? Gente, misericórdia, precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Eu tenho casos de pessoas na minha família que sofrem hoje com depressão por causa da religião. Religião. Cuidado com o que dizem. O indivíduo com uma Bíblia na mão, eu quero dizer uma coisa para você que porta a Bíblia na mão. A Bíblia é uma espada e ela é afiada e ela corta em 2 gumes. Ela corta em 2 direções. Ela corta para frente, mas ela pode cortar para trás também. Cuidado! Medita bastante antes de julgar uma causa. A Bíblia é uma espada afiada em 2 gumes. O rei Saul morreu nessa espada, na própria espada. Porque ela é bênção, mas ela também pode ser maldição. Esse é o nosso Deus. Amados, quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Amém, irmã Josiane, glória a Deus, Deus te abençoe, amada. A paz do Senhor Jesus também, estou com saudades, viu? Aleluia. Amados, eu espero que o culto de hoje, nessa transmissão, possa estar esclarecendo algumas coisas para vocês. E para encerrar aqui, eu quero estar lendo um salmo. Amém? Eu quero ler um salmo junto com vocês aqui. Me desculpem se eu pareci insensível em algum momento, tá? Mas é uma área delicada da nossa vida, falar sobre o sofrimento, sobre a depressão. A verdade, amados, é que ninguém veste o seu sapato para saber o que você passa, né? Então, só Deus sabe o que está acontecendo com você. E Ele sim tem autoridade e poder para te ajudar. Ele tem. Cuidado. Se você está em um lugar onde as coisas estão piorando, estão dizendo para você que é castigo, que é mão pesando, toma cuidado. Tá bom? Toma cuidado. Bom, eu quero ler aqui para você. Salmo de número 142. Terrilim, Salmo de número 142. Amém? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com minha voz. Suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus pecados, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este... Amados, nessa noite eu quero fazer uma oração com você. Derrame as tuas queixas para Jesus. Fale com Ele nesse momento.
e o Senhor vai te agraciar. Amém? Se você puder fechar os teus olhos agora, se não puder, chegando na sua casa, avise ali a tua família, teus familiares, fala, eu vou fazer uma oração. Não me chame. Desliga o celular, desliga a TV, qualquer aparelho. Entra no teu quarto e fala com Deus. Depois que você sair do quarto, aí você liga o celular, fala com quem tem que falar. Amém? Agora, se você puder orar agora comigo, você que pode, feche os teus olhos. Você que estiver assistindo esse vídeo posteriormente, se você puder também fechar os teus olhos. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor essa noite. Senhor, o mundo jaz no maligno, como diz a Tua palavra. A opressão, a depressão, a ansiedade, transtornos. Senhor, o caminho da sociedade, o caminho das riquezas, da fama, das grandezas por esse mundo, tem oprimido os pequenos, tem oprimido os fracos, os menores, tem pisado nos últimos. Mas o Senhor é aquele que habita com o contrito, com o fraco e com o abatido. O Senhor é o que socorre o pobre, o órfão, a viúva, o pequenino. E o Senhor é aquele que socorre aquele mais indesprezível dos homens. E o Senhor faz assentar entre os nobres. O Senhor faz sábio, faz grande, faz bom caminho. Senhor, nós cremos e confiamos em Ti. Senhor, atende a voz da nossa oração. Tem pessoas sofrendo males incontáveis nessa noite. Pessoas sofrendo ataques que elas nem sabem de onde vêm. A opressão, a depressão é tão grande. Pessoas que não querem sair do quarto. Pessoas que esperam a morte acontecer. Pensa que vai morrer todo dia, acorda achando que vai morrer. Pessoas que estão tristes, não têm vontade nenhuma de nada. Senhor, atende a voz do nosso clamor. Estende as Tuas mãos. Tira desse abismo as nossas almas. Põe-nos em altas alturas, por amor ao Teu nome. Endireita as veredas para os nossos passos. Pois são mais fortes do que nós. Mas o Senhor é maior que tudo. E é o nosso galardão, é a nossa fortaleza. Desde agora e para sempre, Senhor, liberta essa pessoa da depressão. Essa pessoa que já sofre há anos. E essa pessoa que está caindo agora em depressão. Liberta nessa noite. Depressão pós-parto, depressão do casamento, do trabalho, pessoas que foram mandadas embora, foram humilhadas, traídas, machucadas nessa noite. Em nome de Jesus. Seja liberto agora. Para a glória de Deus Pai. Em nome